Um homem chamado Pedro, que veio a se tornar discípulo de Jesus, e mais tarde se tornou um dos apóstolos de Jesus. Pedro, ele reconheceu ser um pecador. E às vezes, a dificuldade que Deus encontra no homem é essa. É o homem reconhecer que é pecador. Reconhecer que precisa mudar. O homem, por natureza, é orgulhoso, é arrogante. Por exemplo, muitos dizem assim: eu já tenho Deus. Mas será que tem? É simples. É simples você ver se você tem Deus ou não tem Deus. Basta você olhar para a sua vida. Basta você refletir. Pensar em si mesmo. Por exemplo, Deus é amor. Então quem tem Deus não consegue odiar. O apóstolo Paulo, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Quem tem Deus até pode se irar, mas o sol não se põe sobre a sua ira. É uma coisa momentânea. Então existem pessoas cheias de mágoa, cheias de ódio. Pessoas que dizem assim: eu não perdoo, eu não esqueço. E mais cedo ou mais tarde, ela fala assim: justiça tarda, mas não falha. Mais cedo ou mais tarde tu vai pagar. Sim ou não? Como é que uma pessoa dessa tem Deus? Como? Como é que uma pessoa injusta, uma pessoa que engana a própria esposa, trai a esposa, e não só a esposa, se tem filhos, essa traição se estende também para a família, para os filhos. Então, esse homem, Pedro, que se tornou discípulo de Jesus, mais tarde um dos apóstolos, ele foi humilde para reconhecer: eu sou um pecador. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, coloque aí por favor, meu filho. Diz assim, olha: antes ele dá maior graça. Portanto diz, o que diz aí? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus dá o seu favor. Deus, ele se revela. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo salva os humildes, não soberbos. Não soberbos. Não aqueles que, pensando que pelo fato de ter uma religião, ele tem Deus. Eu vou fazer uma nota aqui para registro. Não quero, em hipótese alguma, ofender, mas eu vou falar o que eu penso, o que eu creio. Os maiores incrédulos e os maiores soberbos estão dentro de religiões, dentro de igrejas, inclusive igreja evangélica, igreja universal.
que pelo fato de estar numa igreja, pelo fato de ter uma Bíblia, e até mesmo ter conhecimento, ele acha que tem Deus. Jesus disse que pelos frutos se conhece uma árvore. Então, pelas virtudes que nós encontramos numa pessoa, não estou falando de vida exterior, não estou falando de dinheiro, bens materiais, porque ter dinheiro, bens materiais não é sinônimo que a pessoa tem Deus, e sim pelas virtudes, pelo caráter que nós encontramos numa pessoa, a gente detecta que ela tem Deus. Pela riqueza interior que há nela, riqueza interior. Você vê que tem pessoas que ela pode estar passando por lutas, por dificuldades, ela está assim, ó, andando de maravilhas. Sim ou não? Ou não é? E aí fulano, como é que você está? Estou bem. Aí você olha para ela, rapaz, como é que essa pessoa diz que está bem, rapaz? Foi mandado embora ontem, tem 4 filhos para criar. Quem tem 4 filhos é uma luta, viu? Tem 4 filhos para criar, e ainda está dizendo que está bem. Por que ela diz que está bem? Porque o que habita nela, Deus, através do Espírito Santo, traz a ela segurança. Amém, pessoal? Não foi o que disse Davi? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, olha o que disse Pedro no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, nós vamos colocar aí no telão a palavra, diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele reconheceu que era pecador. O que aconteceu? Se você ler o contexto, você vai verificar que Pedro, sendo pescador, passou uma noite inteira lançando rede no mar e não houve boa pescaria. Pela manhã, Pedro estava na praia com Tiago e João, seus companheiros, recolhendo as redes. E Jesus então apareceu e disse para Pedro: Pedro, permita-me entrar no seu barco. E entrando Jesus no barco de Pedro, Jesus pregava para aqueles que estavam ali na praia. Terminando a pregação, Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos mar adentro, vamos para águas profundas. E lá chegando, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, lança a rede do lado direito do barco. E Pedro, pessoal, não questionou, que é uma outra observação. O orgulhoso, o arrogante, sempre faz o quê? Sempre faz o quê? Questiona. Sempre questiona. E o problema maior, ele questiona a palavra de Deus. Você pode ter 1, 2 faculdades. As 2 faculdades que você tem, o seu título, o meu título, eu sou pastor e bispo da Igreja Universal. O nosso título, a nossa faculdade, não muda a nossa condição de pecador aos olhos de Deus. E eu falo isso porque às vezes você, apoiado na sabedoria que você adquiriu numa universidade, por você se tornar um homem que tem autoridade,
você então questiona a palavra de Deus. Pedro não questionou. Ele era um expert, um esperto, um profissional da pescaria. Jesus disse para ele assim: lança a rede ao lado direito do barco. Ele disse assim: Senhor, eu passei a noite inteira lançando rede, não peguei sequer um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E lançando a rede, houve uma pesca maravilhosa. Tanto peixe veio para as redes, que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar a puxar a rede. Olha o que acontece quando você apoia a sua vida na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus, não numa igreja, não numa religião, não em costumes e tradições religiosas, mas nos ensinamentos de Jesus. Pedro lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Houve uma pesca maravilhosa. E chegando na praia, no versículo 6, coloca aí por favor o versículo 6. Olha o que aconteceu, diz assim, olha. Bom, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. O 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E aí diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quer dizer, diante daquela prosperidade, diante daquela pesca maravilhosa, diante daquele acontecimento sobrenatural, Pedro não falou assim para Jesus: mestre, volta amanhã, porque amanhã nós vamos pescar de novo, e se o senhor estiver aqui, a pesca vai ser tal como foi essa. Quer dizer, Pedro não mostrou nenhum interesse material. Hoje quase não acontece isso, né? Quase as pessoas não vêm à igreja interessadas em coisas materiais. É ou não é? Entende a minha colocação? Sim ou não? Sim ou não? Hoje as pessoas vêm à igreja com interesse material. Elas não vêm reconhecendo a sua condição de pecador. Não vêm reconhecendo a necessidade de um conserto com Deus. Não vem com a intenção de se entregar, para que na vida dela seja feita a vontade dEle. Pedro não, diante daquela pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não te mereço. Bom, eu estava meditando, e aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Ele falou assim: olha, eu tenho uma inclinação para o humilde, uma inclinação para quem é humilde. Lembra dos ladrões na cruz? Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Lembra? Aí, um dos ladrões, ele disse assim, ó: tu és o Cristo? Olhando para Jesus, ele disse: tu és o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Arrogante, né? Sim ou não? O outro foi humilde. O outro disse assim: ei, você não se enxerga? O que fez esse homem?
O outro ladrão, humildemente, defendendo Jesus, disse: você não se enxerga? O que fez esse homem? Qual foi o crime que ele cometeu? Qual foi a lei que ele transgrediu? Qual foi? Qual? Quem ele matou? A quem ele roubou? E acrescentou: nós estamos aqui porque nós somos culpados, nós somos ladrões. Mas esse homem é santo. E ele acrescentou, falando com Jesus, ele acrescentou: Senhor. Ora, se ele pronunciou a palavra Senhor, é porque ele estava se vendo como um servo que precisa do auxílio do seu Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, ele reconheceu que Jesus era o rei dos reis, o rei pronunciado por todos os profetas, o Salvador, o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Amém, gente? Jesus olhou para ele. Jesus não olhou para o outro. Jesus se inclinou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. E o outro, hein? E o outro? Jesus disse para esse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. E o outro? Pensa aí. Para onde foi o outro? Para onde? Leia os evangelhos de Jesus Cristo e você vai ver que ele fala de inferno. Ele fala de lago que arde com fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Para terminar, o versículo 9 diz assim, ó. O versículo 9. Coloca o 8 de novo, por favor. Então, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, o que diz aí, gente? Deixaram tudo e o seguiram. Fique de pé no seu lugar, por favor. Olhe só. Olhe só. Jesus disse assim para Pedro: a partir de hoje, Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Ele deixando tudo. Olha a disposição de Pedro. É essa disposição que Deus espera encontrar em nós. A disposição de deixar tudo que é errado. Deixar tudo o que porventura nos afasta de Deus. Está escrito que o amigo do mundo, o que é ser amigo do mundo? É você, sabe, ter prazer nas ideias, nos costumes, na moda que há nesse mundo, que é contra os princípios da palavra de Deus. Isso é amar o mundo. Amar o mundo é você aplaudir o que é errado, é você amar mentira, é você ser mentiroso,
Se amar o mundo, a Bíblia diz que o amor ao mundo faz com que o homem seja inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, deixar tudo é você deixar tudo aquilo que é contra Deus.